Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Galerinha! Fala, galerinha! Amantes da biologia! E aí, galerinha? E as específicas, galerinha? Vamos lá? Vamos estudar? É o seguinte, galerinha. Estou preparando aqui, né? Mais um podcast, audioaula para quem não conhece. Na verdade, é novidade, né? Acho que nem todo canal no YouTube tem podcast. O Amantes da Biologia tem. Porque é uma forma cômoda, né, de você aprender biologia apenas ouvindo. Você só precisa de uma boa internet, na verdade, e do seu fone de ouvido. Você pode estar usando aí no seu smartphone, né, no seu celular. Galerinha, tem vários podcasts já meus aí, do professor Alain Calvé, no meu canal, o Amantes da Biologia. Então, vamos mais um aí. Não é uma videoaula, galerinha, é um podcast, mas temos videoaulas também. Aproveitem as ferramentas aí do Amantes da Biologia. Principalmente você aí que está estudando biologia, claro. Então, galerinha dos amantes, vou falar hoje aqui sobre o sistema imunitário. Imunológico e imunitário também, a mesma coisa, né? Então veja bem. Mas antes, a gente tem que entender que existem algumas estruturas ou órgãos que estão ligados a esse sistema imunitário. Não é verdade? É verdade. Eu ouvi falar de linfonodos? Pois é. Esses linfonodos, né, que ajudam a filtrar a linfa, né, eles retiram da linfa bactérias, gente, e outros agentes nocivos ao organismo. Então, eles participam também do sistema de órgãos chamado de linfonoides. Professor, me dá exemplo de órgãos chamados de linfonoides, que está aí nesse contexto do sistema de defesa do organismo. Muito bem, galerinha. Não sabe? Temos o baço. O baço não está aí no teu organismo de enfeite, não. Aí sempre quando eu estou em sala de aula, eu pergunto, apalpe aí, galerinha, o baço de vocês, no corpo de vocês. Está do lado direito, está no meio, ou do lado esquerdo, ou está atrás? Aí tem muita gente que coloca as mãos atrás, apalpando os rins, ou coloca no meio, apalpando o estômago, ou coloca assim do lado direito, apalpando o fígado. Eu digo, então você precisa fazer aí uma cirurgia para ajustar os seus órgãos. O baço, galerinha, está do lado esquerdo. Mas além do baço, esses órgãos linfonoides que eu estou falando, temos ainda o timo, as tonsilas, também chamadas de amígdalas, as adenoides e a famosa medula óssea vermelha. Justamente, são órgãos linfonoides, né? Produzem células de defesa. Aí que entra a questão agora do sistema imunitário. Veja bem, o sistema imunitário, galerinha, ele possui dois aspectos, né? Duas características principais, que é a especificidade e a memória. Se liguem, especificidade, certo? E memória. Vamos já explicar o porquê disso. Veja bem, a especificidade, já está falando a palavra, refere-se à capacidade de produzir anticorpos, veja bem, que são denominados imunoglobulinas. Você sabe que imunoglobulinas é o mesmo que anticorpos, que são proteínas de defesa. Então essas proteínas, esses anticorpos, são específicos para um determinado antígeno. O que é antígeno? É o corpo estranho, é o micro-organismo, é uma substância estranha ao corpo, é antígeno. Esse antígeno é importante ou não, galerinha? Se faz mal, não é importante.
Claro que é. Sem ele não há produção de anticorpos. Ele é capaz, o antígeno é capaz de estimular a resposta imune. Aí tem essa questão da especificidade. Veja bem, cada anticorpo reconhece apenas o antígeno que induziu sua formação. Ele é específico para aquele antígeno. Então tem aquela coisa da especificidade. Anticorpo específico para um antígeno. Olha, ao longo da vida, gente, o organismo humano ele é capaz de produzir diferentes anticorpos. Em resposta aos antígenos nas quais ele entrou em contato a primeira vez. Veja bem, aí vem a questão da memória. Perfeito o nosso organismo. Uma vez em contato com aquele determinado corpo estranho ou antígeno, aí teu organismo tem uma memória. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então veja bem, a memória, galerinha, refere-se à capacidade de reconhecer um mesmo antígeno, caso você entre novamente em contato com esse corpo estranho. Galerinha. Aí entra aqueles órgãos linfonoides. No caso, as principais células são o linfócito B e T, que são produzidos lá nos órgãos linfonoides. Os linfócitos B e T. Olha, quando eu falo linfócitos T, eu faço um paralelo com o vírus da AIDS. O vírus corpo estranho. Então é um antígeno. O que acontece no vírus da AIDS? Com o vírus da AIDS, o que o vírus da AIDS faz no organismo? O vírus da AIDS é como se fosse um comandante, certo? E os demais vírus, os comandados. Porque, veja bem, o vírus da AIDS, na verdade, ele ataca o comandante, melhor dizendo, que é o linfócito T. Tá calma nessa hora, professor. O vírus da AIDS, o HIV, ele é muito esperto. Ele ataca o comandante do quartel ali de células de defesa. Então, quem é o comandante? É o linfócito T. Se não tem comando, os comandados, que são as outras células de defesa do organismo, são soldados, fica sem saber o que fazer. Então, o vírus HIV não tem nada de besta. Ele ataca logo o linfócito T, que é o comandante, certo? Do quartel de células de defesa do organismo. Se não tem o comandante para determinar o que fazer, o organismo fica vulnerável, porque as outras células de defesa não têm comando. Então o HIV não tem nada de besta. Entenderam agora? Muito bem. Quando se fala em sistema imunitário, galerinha, a gente fala, todo mundo já ouviu falar isso já caiu várias vezes em vestibulares e continua caindo, da imunização ativa e passiva. O princípio da imunização ativa é o mecanismo, gente, das vacinações. Ativa, tu liga com vacinação. Com a vacina, você faz o quê? O que acontece? Qual é o mecanismo? Você inocula pela primeira vez no indivíduo sadio uma forma atenuada ou pequena quantidade de antígeno. Você inocula o próprio vírus, vamos dizer assim, o vírus atenuado, morto. Certo? O indivíduo, então, passa a produzir anticorpos. Eu não falei há pouco que o antígeno é para estimular, por isso que ela é importante, a produção de anticorpos? Daí o princípio da vacinação. O indivíduo passa a produzir anticorpos que vão atuar contra os antígenos. Isso é uma resposta primária do organismo, resposta primária. Veja bem, aí vem a questão da memória. Se esse indivíduo entrar em contato novamente com o mesmo antígeno, a resposta imunitária ela será muito mais rápida e a produção de anticorpos será muito maior. Isso a gente chama de resposta secundária. Por isso que tem aquela história assim, uma vez pegou catapora, o sarampo, você não pega mais, né? Porque você criou anticorpos
ficar ali na memória, no organismo, né? Contra o vírus do sarampo, da catapora. Então é assim que acontece, beleza? Olha, na imunização passiva, quando se fala ativa, a gente fala de vacinação. E quando se fala em imunização passiva, a gente fala de soro. O que acontece? Nada mais é do que os anticorpos já prontos. Não vai estimular ninguém, não, nenhum organismo a produzir. O soro, a imunização passiva, são os anticorpos já prontos, né? Produzidos lá em laboratório e tal, né? Então, são introduzidos no corpo do indivíduo para combater a um antígeno qualquer, certo? É o mesmo princípio, né, que eu estou falando de imunização, só que agora já é os anticorpos pronto. Eu estou falando de soro. Então, dessa forma, você vai obter uma resposta mais rápida do organismo, certo? A imunização passiva ela é passageira, já que o sistema imunitário ele não é ativado para a produção de anticorpos, certo? Ao contrário da imunização ativa, em que a informação ela é registrada na memória do organismo. Então, ela é mais duradoura. Então, veja bem, a imunização ativa, a resposta ela é mais duradoura. Porque você volta a ter, falando de vacinação e imunização ativa, se voltar a ter a infecção por catapora, você tem logo uma resposta. Isso de um intervalo de uma infecção para outra, né? Então, por isso que ela é mais duradoura, a imunização ativa. Certo? Porque ficou lá na memória. Tranquilo de entender, né? Quando se fala em soro e vacina, tem uma diferença muito básica. Que soro é uma medida curativa e vacina é uma medida preventiva. Detalhe muito importante para se falar em vacinação, se fala em prevenção, medida profilática, e soro é curativo. Você teve ali um acidente com veneno com cobras peçonhentas ali, você foi mordido pela cobra, aí qual é a medida lá emergencial? Posto de saúde e usar o soro antiofídico, o anticorpo, né, os anticorpos já prontos. Beleza? Então, em vista disso, desses fragmentos de conteúdo, vamos ver aqui duas questões que eu estou com o material aqui. Estou com o material aqui, galerinha. Livro didático. Aluno bom é aquele que estuda por livro didático. Tem uma questão aqui da CIES Gran Rio e uma outra do Enem. Beleza? Nós vamos ler o enunciado, falar as alternativas e comentar. O podcast do Amantes da Biologia vem comentado. Então, veja bem. Da CIES Gran Rio. Soros e vacinas fazem parte do arsenal usado no combate às doenças infecciosas. Imunidade adquirida. Compare, respectivamente, a ação do soro e da vacina, segundo estes tópicos. É uma questão discursiva, subjetiva. Na letra A, qual é a natureza da imunização? Gente, soro, imunização passiva. Essa é que é a natureza da imunização. Do soro, a imunização é passiva, como já falei, é artificial, né, produzida em laboratório. E qual é a natureza da imunização? Da vacina? Imunização ativa, também artificial, certo? Na letra B, a ação imediata ou não? Bom, o soro, a ação o que, gente? Imediata, né? E a vacina, a ação é lenta. Na letra C, a duração da imunização. Também já expliquei. A duração. Soro. A imunização ela é breve ou fugaz, chamada de fugaz também. A vacina, a imunização ela é duradoura. Acabei de explicar também. E na letra D, o emprego curativo ou preventivo. Soro, uso curativo. Vacina, uso preventivo. Fácil, né? Pelo que foi passado para vocês. A questão do Enem, ela fala assim. Abre aspas. O vírus do papiloma humano, conhecido como HPV, a sigla, né, gente? Vírus do papiloma humano, HPV.
causa o aparecimento de verrugas. Isso é muito comum. E infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. Olá, meninas! O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos, certo? Contra a ameaça, embora, em alguns casos, a defesa natural do organismo não seja suficiente. É verdade. Foi desenvolvida uma vacina, certo? Isso aí deu maior rebu aí, né? Porque os pais, às vezes, não queriam deixar as meninas, por ser adolescentes, tomar essa vacina, porque estava insinuando a iniciação sexual, e aí vocês já sabem quais foram os detalhes que teve a mais, né? Estava sendo oferecido nas escolas, tudo bem. Biologicamente, eu fui a favor da vacina, claro. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz em até 90% as verrugas, veja bem, olha lá a importância da vacina, e 85,6% dos casos de infecção persistente, em comparação com pessoas não vacinadas. Olha lá, aí tem o benefício da utilização dessa vacina, é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV, em decorrência da letra A, alta concentração de macrófagos. Letra B, elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes. Letra C, aumento na produção de hemácias após a infecção por vírus HPV. Letra D, rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Ou letra E, presença de células de memória que atuam na resposta secundária. É claro que é a letra E, presença de células de memória, certo? Que atuam na resposta secundária. Vamos lá entender. Veja bem, galerinha. Ao serem imunizadas, veja bem, as pessoas vacinadas, elas desenvolvem células de memória, acabei de explicar, não é isso? Que respondem rapidamente ao vírus HPV por meio da produção de o quê? De anticorpos específicos, né? A questão da especificidade dos anticorpos contra os antígenos. Belezinha? Ok. Pam, 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 pam. Comentem aí o podcast, curtem. Abraços a todos, amantes da biologia.